O motivo que levou Ancelotti a negar a seleção brasileira. Fica aqui com a gente nesse vídeo. Eu sou o Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias. Nós somos do canal Supergol e tentamos trazer para vocês aqui todo santo dia notícias e debates e uma resenha muito bacana sobre futebol. Já saiu aí que o Ancelotti recusou a seleção, mas por quê? O que aconteceu, cara? Vamos entender aqui juntos. Tem uma informação do jornalista Cauê Mota também que complementa essa informação, tá? Ele seria o maior salário do futebol brasileiro e provavelmente também entre os técnicos de seleção. Isso aí não foi o suficiente para o Ancelotti fechar um acordo com a seleção brasileira, tá? A dificuldade do acerto, né, o acerto com a CBF e também a rescisão com o Real Madrid e mais de 225 milhões de reais por ano aí dos clubes sauditas fez com que o Ancelotti encerrasse as negociações com a CBF. E aí, o que aconteceu? A CBF está desesperada por um substituto para o Dorival Júnior e quer esse cara para já. Então, o que aconteceu? Ela procurou o Ancelotti assim que o Dorival foi demitido. E a justificativa aqui foi a dificuldade para negociar com Florentino Pérez o encerramento do contrato que vai até 2026. Mas também vieram mensagens aí da Arábia Saudita que teve peso para que o Ancelotti recuasse no sim que ele deu para a CBF. Ele já tinha dado um sim para a CBF e o Al-Ahly e o Al-Hilal já tinham aí o interesse no Ancelotti, já pensando no fim do contrato dele para o Real Madrid. Então, a sinalização é de um contrato de até 40 milhões de dólares por ano, 225 milhões, mais do que o triplo dos 10 milhões aqui, dos 64 milhões de reais, que o Brasil ia pagar para ele no mesmo período. Então, todo esse impasse aí do Al-Ahly e do Al-Hilal envolvendo o Carlo Ancelotti, além dessa saída conturbada do Real Madrid, fez com que a CBF desistisse também do acordo. Muito porque o Ancelotti não estava com pressa nenhuma para fechar o acordo. Ele que tem 25 milhões de euros brutos, cerca de 13 milhões aí, 132 milhões líquidos, né, para receber até o fim do contrato dele de 2026 e ele não abre mão do valor do contrato dele com o Real Madrid, tá? Já o Real Madrid aí, por sua vez, ele entende que a saída do Ancelotti deve acontecer sem custo diante dele estar acertando com a CBF. E isso gerou um cabo de guerra ali, né? De um lado, o clube tenta reduzir o gasto para o fim do contrato e do outro, o Ancelotti sabe do desejo do Florentino Pérez, aqui a gente entra na nossa outra informação, de ter o Xabi Alonso como técnico. Foram esses acontecimentos aí que fizeram a CBF recuar e não ficar ali meio que à mercê do Florentino Pérez discutindo a participação dele também. E ele queria comandar a seleção da Espanha. Muito se diz aí da segurança no Brasil, né? Ele já teve uma filha sequestrada, então ele temia muito pela segurança aqui no Brasil. Então o Ancelotti recuou muito por causa dessa questão. A filha dele foi sequestrada onde? Na Espanha? Eu acho que na Espanha, né? Eu Então, imagino que na Espanha. cara, eu não sei exatamente, mas direto eu vejo BO aí de jogador ou de famoso na Espanha ou em outros países. Uma coisa que me parece é que quem é rico no Brasil e consegue pagar a segurança, consegue. Agora lá na gringa, direto tem essas notícias, mano. Posso estar falando besteira, mas direto tem notícia, assim, né? De sequestro, assim, de gente muito famosa, assim, né? Exatamente. Aqui no Brasil, né, pô, os caras, ele não pensa que ele vai morar mal, né? Ele ia ficar muito bem cercado, blindado, condomínio. Ele ia ser muito bem cercado aqui. E até transicionando aqui de Ancelotti, né? O Real Madrid já tá de olho em outro técnico, que é o Xabi Alonso do Bayer Leverkusen. O futuro do banco do Real Madrid aí começa a ficar mais claro, né? À medida que as competições do Real Madrid vão chegando ao fim e apesar da negociação do Ancelotti ter encerrado, que ele não deve permanecer no Real Madrid também, mesmo apesar de ter falhado lá com a CBF, o Xabi Alonso deve ser o substituto. E segundo o jornal AS da Espanha, o treinador do Bayer Leverkusen já teria indicado dois nomes aí para reforçar o Real Madrid, que é o Zubimendi e o Wirtz, né? Em relação ao Zubimendi, né, que atualmente ele está no Real Sociedad, ele tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, o que dá quase 400 milhões de reais.
e estaria ao alcance do Real Madrid para fazer. Acho que o que não está no alcance do Real Madrid hoje, né? Já o Wirtz, ele vive uma situação um pouco diferente, já que o valor aí tem que ser um pouco acordado com o Bayer Leverkusen. E também tem um terceiro nome que pode surgir, segundo o jornal AS, que é o zagueiro Jonathan Tah, que é um pré-acordo, que tem um pré-acordo com o Barcelona, mas depois de alguns acontecimentos aí a situação pode ter se complicado um pouco, e aí ele pode chegar de graça. É uma oportunidade de mercado aí que o Xabi Alonso já está meio que tratando ali com o Real Madrid. Então ele tem um acordo de cavalheiros, o Xabi Alonso, com o Bayer Leverkusen para facilitar a saída dele, caso ele receba uma proposta de um dos grandes clubes aí que ele atuou como jogador. Então, ele até deixou isso claro, né? O Fernando Carro, que é um dos dirigentes ali, né, do clube alemão, e deixou isso bem claro. Ele falou que tem um acordo de cavalheiro com o Xabi Alonso, se vê alguns clubes aí grandes da Europa, ele vai sentar, conversar e não coloca um impedimento muito grande sobre isso, né? Tá falando que o Bayern é muito profissional nesse sentido. E as notícias é que o Carlo Ancelotti realmente vai deixar o comando do Real Madrid, tem se intensificado muito isso ao longo da semana, e ele vem sendo questionado sobre o assunto repetidamente nas entrevistas, mas ele evita falar do tema até pela questão aí de ética, né? Mas, ao que dá a entender, Xabi Alonso no Real Madrid. Quem deve estar feliz com tudo isso daí é o Endrick, né? Porque nessa brincadeira o Ancelotti sai do Real Madrid e não vai para a seleção brasileira, né? Aí não fica mais no caminho dele. Mas é curioso como que no futebol isso é um fato, né? Quem trabalha com futebol, quem joga, quem é técnico, a porcentagem que ganha dinheiro é muito pouca, né? Se você comparar o tanto de clube de jogador que tem. Mas quem ganha dinheiro ganha muito, né, cara? Os valores, assim, exorbitantes, né? O cara assina um contrato desse aí. É por isso que eu não podia ser jogador, ser técnico. Se eu assino um contrato desse, eu cumpro ele, o cara nunca mais trabalho na vida, cara. São valores muito, muito altos. Mas é interessante o Xabi Alonso no Real Madrid, viu? E olha que doido. O cara olha pro Real Madrid com o time que tem e ainda pensa em reforços. Pra vocês verem que às vezes a gente, nos clubes brasileiros aqui, né? Os dirigentes acham que não precisa disso, aquilo. O cara olha pro Real Madrid e que hoje tá na vice-liderança do Espanhol, acabou de ganhar a Champions League, né, na temporada passada, e mesmo assim vê algumas deficiências no elenco. Eu acho que o Xabi Alonso tem tudo para dar muito certo ali, assim como foi o Zidane, né, um ex-jogador ali funcionando bem no comando técnico. E agora fica a questão, eu tava até vendo, cara, olha como que o futebol é. O Vampeta dando uma de mãe de Iná em relação ao Mbappé. Ele falou, pô, o Mbappé vai sair do PSG, onde ele manda e desmanda, ele contrata quem ele quer, ele vai pro Real Madrid, o Real Madrid ele vai ser só mais um. Aí ele falou, ó, o PSG chegou numa final, agora tá chegando em outra semi, né? E ele falou isso no outro ano. Daqui a pouco vai bater campeão, ele não vai estar mais lá. Olha, tá muito perto do Vampeta gabaritar o futebol europeu. Olha só como o futebol é, mano. Exatamente. O Real Madrid, cara, você vê, né? A gente tava falando aí de reforços, de contratações do Xabi Alonso. Uma das coisas que blinda muito o Real Madrid a não ser envolvido em esquemas de corrupção, digo esquema de corrupção de presidente, tá? Ah, por que o Real Madrid não quebra? Muito, óbvio. O Real Madrid, ele não é um clube local, ele não é um clube da Espanha, ele é um clube global, primeiro de tudo. E tem uma outra coisa que me chamou muita atenção que eu tava estudando esses dias, e eu vi que interessante. Eu acho que qualquer clube brasileiro aqui ficaria sem corrupção se isso acontecesse. Para você ser presidente do Real Madrid, você tem que ser sócio por 20 anos e você tem que ter um patrimônio bancário de 15% da renda anual do clube. Isso aí, tudo para evitar roubo e corrupção. Isso aí você afasta um monte de dirigente ruim. É que nem o caso do Florentino Pérez, né? Florentino Pérez ele já tem uma vida resolvida. Então, óbvio, isso não impede do cara ter um caso de corrupção ali dentro do Real Madrid. Mas você concorda comigo que isso mitiga demais a chance, né? Você vê como os caras conseguem trabalhar bem essa questão. Que daí o cara é consolidado financeiramente e socialmente, né? Se o cara fizer uma cagada dessa, ele coloca um monte de coisa em xeque, o nome dele, prováveis empresas aí que o cara é dono, entra no balaio, então o cara tem uma reputação, sei lá, né? Você vê o futebol brasileiro hoje, os caras entram. Você nunca ouviu falar do cara, não sei, ali internamente no clube, de repente o cara pum, surge e já tá ali num comando maior, aí já tem cagada de corrupção envolvida, tem caras com históricos, né, de corrupção nos clubes que ainda estão nos clubes. A gente aqui em São Paulo
sabe muito bem quem são, né? Os caras, pô, já tomaram processo, já tem vários nomes aí e continuam nos clubes, né? É uma diferença absurda. Agora o Florentino Pérez tá fraquinho, então, hein? Para o cara ter essa porcentagem aí, imagina, cara, quanto que não tem Então. na conta E tem bancária, uma. no Nubank Tem uma dele. outra você acha? Acho que ele baixa lá, você imagina, na hora que ele abre o Nubank dele, acho que falta zero, né? E você viu ali sobra zero, né? Você viu ali, que eu comentei agora, do Florentino Pérez fazendo um cabo de guerra com o Ancelotti, tá? E tem informação nova aqui, na hora que a gente tá gravando esse vídeo. Não é uma reviravolta, mas pode mudar os rumos desse vídeo, inclusive. Isso acabou de sair, ó. Agora, às 3h37, informação do Pedro Ivo Almeida, da ESPN Brasil. O Ancelotti ainda não desistiu e, inclusive, ele comunicou aos dirigentes mais próximos do Real Madrid que ele quer o Brasil, ele quer dirigir o Brasil. Ele, no momento, segue conversando com o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, para tentar chegar a um acordo aí para rescisão do contrato. A CBF, no momento, ela espera até quando pode esperar. Eu só sei que, meu amigo, essa informação acabou de surgir agora. Pedro Ivo Almeida, da ESPN, ele é um rosto muito conhecido aí nos programas da ESPN, tá sempre comentando, sempre falando de futebol, tem um trâmite legal aí dentro da mídia futebolística, então essa informação tem proceder, essa informação tem substância, tá? Eu só sei que a gente tá indo pra terceira temporada, CBF Ancelotti, e tá muito maneiro, hein? A segunda temporada encerrou, tá começando a terceira agora, e tá acontecendo muitas reviravoltas. É sinal que se der certo aí vai acontecer alguma coisa grande, né? Porque que namoro longo, né? Cheio de nuances aí. Bom, vamos aguardar, né? O cara teve aquela condição de comandar de longe, eu acho que faz sentido, eu acho que não impediria nada do cara ficar por lá, nem é essa questão, é mais o interesse dele fazer as convocações certinhas, né? Porque eu acho que um cara como ele não precisaria entrar no que muito técnico entra, que de tal convocação de empresário, né? Eu acho que o Ancelotti teria costa quente para convocar exatamente quem ele quer. Mas vamos aguardar aí, seria interessante, né? Até porque a gente está falando sobre o Jorge Jesus mais cedo aí também, não sei como que vai ficar a questão dele. Mas eu acho que o Edinaldo lá, o que deve ficar mandando de mensagem para o Ancelotti o dia inteiro, eu acho, velho. Olá, amigo, como está? Dormiu bem? Vai responder minha proposta? Deve ficar no zap dele torando lá. Ai, cara. Mas é isso, senhores. Se você gostou desse vídeo, cara, nós somos do Supergol, o nosso canal aí que fala sobre futebol. Quase todo dia a gente tenta trazer vídeo para vocês aqui. Quem já nos conhece, sim, a gente é de um outro canal palmeirense, mas aqui a gente fala de futebol em geral. Perfeitos? Cara, se inscreve aí se você chegou até o final do vídeo, dá o like, faz o pacote inteiro aí. É muito interessante pra gente. Perfeito? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau.